Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série de estudos bíblicos, hoje chegando ao capítulo 2 do livro do profeta Naum. Vamos ver como a cidade de Nínive será destruída e vamos ver que a história comprova a profecia dada pelo profeta Naum. Vamos ver o que diz aqui no capítulo 2 do livro do profeta Naum. O destruidor avança contra você, Nínive. Guarde a fortaleza, vigie a estrada, prepare a resistência, reúna todas as suas forças. O Senhor restaurará o esplendor de Jacó, restaurará o esplendor de Israel, embora os saqueadores tenham devastado e destruído as suas videiras. Os escudos e os uniformes dos soldados inimigos são vermelhos. Os seus carros de guerra reluzem quando se alinham para a batalha. Agitam-se as lanças de pinho. Os carros de guerra percorrem loucamente as ruas e se cruzam velozmente pelos quarteirões. Parecem tochas de fogo e se arremessam como relâmpagos. As suas tropas de elite são convocadas, mas elas vêm tropeçando. Correm para a muralha da cidade para formar a linha de proteção. As comportas dos canais são abertas e o palácio desaba. Está decretado: a cidade irá para o exílio, será deportada. As jovens tomadas como escravas batem no peito. Seu gemer é como o arrulhar das pombas. Nínive é como um açude antigo cujas águas estão vazando. Parem, parem, eles gritam, mas ninguém sequer olha para trás. Saqueiem a prata, saqueiem o ouro. Sua riqueza não tem fim, está repleta de objetos de valor. Ah, devastação, destruição, desolação. Os corações se derretem, os joelhos vacilam, todos os corpos tremem e o rosto de todos empalidece. Onde está agora a toca dos leões, o lugar em que alimentavam seus filhotes, para onde iam o leão, a leoa e os leõezinhos, sem nada temer? Onde está o leão que caçava o bastante para os seus filhotes, estrangulava animais para as suas leoas e enchia as suas covas de presas e as suas tocas de vítimas? Estou contra você, declara o Senhor dos Exércitos, queimarei no fogo os seus carros de guerra e a espada matará os seus leões. Eliminarei da terra a sua caça e a voz dos seus mensageiros jamais será ouvida. O cenário aqui é uma descrição muito clara de guerra e a destruição da cidade de Nínive. Nós vemos que o profeta Naum foi muito cuidadoso em trazer detalhes acerca da destruição da cidade de Nínive. Afinal, nós só conhecemos um profeta, se ele é um profeta de Deus realmente, depois que os fatos que ele profetizou acontecem, não é verdade? Então, Naum traz aqui com uma riqueza de detalhes enorme como a cidade de Nínive seria destruída. Nós falamos no devocional anterior que o profeta Naum provavelmente escreveu aí essa profecia alguns anos antes de Nínive ser destruída, provavelmente aí cerca de 10 a 15 anos antes da cidade de Nínive ser alcançada pelos babilônicos. O fato é que as incursões do exército assírio para Judá e para também outras regiões ali ao redor, fizeram com que o seu exército ficasse enfraquecido. A cidade de Nínive era uma cidade fortificada, era uma cidade que tinha ali os seus carros de guerra, tinha uma proteção muito grande, mas ela tinha um rio que cortava essa cidade. E é muito interessante nós observarmos aqui como foi a descrição dessa destruição da cidade. E, de fato, isso aconteceu. Os babilônicos cercaram a cidade e represaram esse rio que cortava a cidade. Quando a água foi solta, quando a represa foi desfeita, a água veio com uma violência tão grande que derrubou uma parte da muralha e algumas das construções que estavam próximas. Ou seja, aqui nós vemos Naum, tendo a sua profecia comprovada, que as águas foram represadas e tudo então seria destruído dessa forma. Vejam só
que riqueza de detalhes maravilhosa que Deus dá ao profeta Naum. E o cenário também é bem descritivo aqui, mostrando que os soldados eram chamados, a trombeta deve ter sido tocada, né, e as tropas de elite, todos os soldados foram convocados para ir até a porta da cidade, mas eles não conseguiam chegar até a porta da cidade, porque a cidade já estava parcialmente destruída, então eles iam cambaleando no meio das construções que foram afetadas por causa dessa água que foi consumindo aí esses pedaços de terra. Olha só que interessante, o poderio de Nínive então se foi, a cidade ficou muito enfraquecida, os babilônicos invadiram a cidade e alcançaram toda a cidade, destruíram, devastaram toda a cidade, né? Nós vemos aqui uma descrição interessante também, dizendo que os escudos e os uniformes dos soldados inimigos são vermelhos, e isso é interessante a gente chamar atenção aqui, porque tem gente que pega esse versículo aqui e acha que Deus é contra o pessoal que é um pouquinho mais vermelho, né? O pessoal do socialismo, não tem nada a ver com isso. Tem gente que pega esse versículo aqui até fora do seu contexto e aplica para esse outro contexto aí que não existe, tá, gente? Deus não é contra o socialismo, não é nada disso que a gente vê aqui. O que nós vemos é um relato de dos soldados assírios, eles se vestiam de vermelho, era uma cor que simbolizava poder para eles naquela época, e portanto eles tinham ali os seus carros de guerra que eram vermelhos, né? Tem gente que fala assim, Deus é contra a riqueza, olha só, carro vermelho que é a Ferrari e tal, não tem nada a ver com a Fórmula 1, isso não passa não é apenas a profecia, né, do profeta Naum, não tem nada a ver com a Fórmula 1, né? Então nós vamos ver que esses carros reluzindo, né, brilham porque eram vermelhos e muito provavelmente eram bem cuidados para aquela época, e essa descrição é muito interessante que o profeta Naum traz para a gente. Todos os soldados estão ali com as lanças preparadas, no entanto, eles não vão conseguir obter a vitória dessa vez. E no versículo 8 diz que Nínive é como um açude antigo cujas águas estão vazando. Veja só essa descrição dos soldados sendo enfileirados para irem para o exílio. Então a Babilônia alcança essa cidade de Nínive, saqueia toda a cidade, toma os seus bens, as suas riquezas e tal, e leva aqueles soldados como prisioneiros para o exílio. Então é como se um açude, né, uma represa ali que estava, uma represa velha, vazando um pouquinho de água ali, e assim foram os soldados enfileirados e levados para o exílio. Devastação, destruição, e a comparação que o profeta Naum faz aqui com os leões. Na cidade de Nínive tinha muitas estátuas de leões espalhadas pela cidade, simbolizando o poder que eles tinham. Eles se autodeclaravam, se autodenominavam, né, os reis ali da região, né? Então eles tinham várias estátuas de leões espalhadas pela cidade, leões até de ouro, alguns, né? E nos escudos dos assírios, os escudos eram de cobre, né, para manter ali a questão vermelha, né, o uniforme todo vermelho dos assírios. O escudo era de cobre e tinha um emblema de um leão no escudo. Vejam só que coisa fantástica que o profeta Naum descreve aqui para a gente, né? Então isso tudo foi destruído, e aí o profeta Naum faz até aqui vamos dizer assim, um escárnio, né? Ele tira o sarro aqui do pessoal, né, dizendo aí onde estão os leões, onde estão aqui onde está a leoa, onde estão os leõezinhos, né, aqueles que matavam, levavam comida suficiente para si, para os seus
filhotes, né, na cova. Eles achavam que a cidade de Nínive era muito protegida, que eles estavam seguros ali, e no entanto nós vemos que a Babilônia alcançou essa cidade, destruiu, devastou, saqueou essa cidade por completo. Isso tudo porque o mérito não é dos babilônicos, mas os babilônicos foram instrumentos de Deus para executar o juízo contra o povo assírio. Assim, nós encerramos o capítulo 2 e nós vamos ver que no capítulo 3 ainda tem uma lamentação escrita pelo profeta Naum pela cidade de Nínive, que foi destruída, e essa lamentação foi escrita antes da cidade ser destruída, né? Então era uma lamentação já chorando ali, derramando as lágrimas por tudo que aconteceria por essa cidade. Nós vamos ver no próximo vídeo, se Deus assim permitir. Chamo a atenção dos irmãos então para essa profecia detalhada do profeta Naum, que traz esse cenário de guerra bem descrito e traz para a gente também uma revelação muito clara de que Deus é aquele que revela aos nossos corações aquilo que vai acontecer. Deus, ele tem profetas em nossos tempos, a profecia não foi cessada, né? O dom de profecia ainda existe nos dias de hoje. Acontece que muita gente fica fazendo aí profecia do próprio coração, e a gente chama de uma forma divertida, né? A gente chama de profetada, né? Então tem gente que gosta de distribuir profetada por aí, mas de fato nós vamos reconhecer se um profeta ele é de Deus quando aquela profecia vem a acontecer. Naum, ele muito provavelmente não foi ouvido na sua época, mas depois nós vemos que tudo isso aconteceu como aconteceu, né, conforme ele descreveu realmente, e nós vemos que esse profeta era um homem de Deus, tinha uma intimidade com Deus, teve a revelação de Deus e profetizou coisas que verdadeiramente aconteceram naquela época e foram muito ruins para Nínive, para todas as regiões ao seu redor ali de Judá. Vamos orar? Pai Celestial, obrigado a Deus pelo dia de hoje. Obrigado pela oportunidade que nós temos de estudar a sua palavra e de entender que a sua revelação é completa, que o Senhor revela aos profetas, aos seus filhos, a cada um de nós, a sua vontade. E, ó Deus, nós cremos que o Senhor continua agindo nos dias de hoje, continua revelando a sua verdade nos dias de hoje, que, ó Deus, nós estejamos atentos, sensíveis e prontos para ouvir qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas e também para toda a humanidade. Que o Senhor, ó Deus, derrame da tua graça sobre nós no dia de hoje, que o teu Santo Espírito seja nosso guia para que possamos fazer a tua vontade e agradar ao Senhor no dia de hoje. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos. Amanhã tem o capítulo 3 do livro do profeta Naum. Não perca essa série e depois a gente vai entrar em outras séries aí. Se você não está acompanhando com a gente essa série dos livros proféticos, volta um pouquinho que vale a pena você pegar os devocionais anteriores. E nós temos devocionais de vários outros livros também que você pode aproveitar. Fique por dentro se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho para receber as notificações todos os dias. A gente tem um vídeo novo para você. Um forte abraço, tamo junto, tchau!